Amém, queridos, graça e paz para todos. Amém, irmãos? É bom nós estarmos aqui, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nos concede nós nos reunirmos nesta noite aqui em sua casa, diante de sua santíssima presença, para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Isso é um privilégio que só os crentes em Cristo têm, e vamos aproveitar bem esta oportunidade para adorarmos ao Senhor e também temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Queridos, eu queria cumprimentar os irmãos que se encontram aí nas redes sociais. Deus abençoe. Espero que Elias Barbosa, nosso amigo de adolescência e juventude, esteja nos assistindo também, que eu mandei o vídeo para ele, o link para ele, a sua irmã Elizabeth também, André lá no Rio de Janeiro, a minha família. Espero que pelo menos eles abram o vídeo e assistam, participem deste culto nesta noite em nome de Jesus. E você que não veio para a igreja hoje, esqueceu-se de que tem uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, eu queria lhe lembrar que você é crente, é um servo do Senhor e que domingo é o dia do Senhor, dia de descanso e adoração. Diga amém, irmãos. O dia que Deus reservou para nós nos reunirmos em nome de Jesus Cristo para celebrarmos ao Senhor, porque este é um dever nosso, a nossa obrigação como cristãos, aliás, como ser humano, porque cultuar a Deus é uma obrigação de todos os seres humanos, e um dia Deus irá chamar todo mundo à sua responsabilidade, e aqueles que não o cultuaram, nem levaram em consideração os cultos que era celebrado ao Senhor, certamente vão ter alguma reprimenda, Espero que não seja eterna, Walter? Queridos, eu queria ler para os irmãos 2 versículos da palavra, aliás 3, Filipenses capítulo 3, versículo, aliás 2, 13 e 14, pode colocar eu de junho na versão corrigida. Esse texto eu queria fazer uma reflexão com os queridos aqui nesta noite. Esse é o nosso primeiro domingo do ano, domingo, dia 1º, não teve culto, que nós tivemos no sábado, dia 31, e essa mensagem, como se fosse a mensagem de ano novo para a igreja, alguma reflexão, tá certo? Filipenses 3, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nesta noite. Amém. Queria lembrar também a você, antes de orar, que eu só tenho a capacidade de falar aos seus ouvidos, viu? Daí para frente, uma obra exclusiva da graça de Deus. Então é importante que o crente ore, peça a Deus: Senhor, ministra a minha alma enquanto eu participo do culto. E Deus vai, graciosamente, ministrando a sua alma, porque precisamos, queridos, ouvir a voz do Senhor. Diga amém. Olha, num dos salmos está dizendo o seguinte: calando-te tu a meu respeito, eu serei como os que, semelhante aos que descem a cova. Ai do homem, da mulher, de jovem, adolescente, a quem o Senhor não fala, não está mais ouvindo a voz do Senhor. É uma tragédia na vida da pessoa. Então, precisa que a gente peça a Deus que faça isso, que a nossa alma depende de Deus para vivermos uma vida sadia para a glória dele. Feche os olhos, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por estarmos juntos nesta noite em tua casa, diante de tua santíssima presença, para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Queremos agradecer por esse privilégio, pelos teus filhos que se encontram aqui nesta noite e por aqueles que se encontram em suas residências, Senhor, nos assistindo, participando desta celebração. Ser servido a ministrar nossas almas que tanto carecem de Ti. Tenha misericórdia, abençoe cada vida que se encontra aqui nesta noite, extensiva esta bênção para todos os nossos familiares. Tenha compaixão de nós, ministra nossas almas ao Senhor, porque nós vivemos somente em Ti, Senhor. Abençoe a nossa igreja, esta obra que é Tua, faze crescer, prosperar de uma forma sadia, para a glória do Teu nome. E abençoe aqueles que estão enfrentando dificuldades, os enfermos, ó Deus, aqueles que estão passando dificuldades em outras áreas,
que sejam abençoados pelo Senhor nesta noite. Assim nós oramos, com gratidão, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele, pela graça de Deus, escreveu 13 cartas apostólicas, 13 cartas. Dentre essas cartas, 4 são chamadas cartas da prisão, ou seja, ele escreveu enquanto estava aprisionado. A carta dos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, se nós olharmos para este livro tão precioso, um livro que é chamado A Carta da Alegria, veja os irmãos em que contexto esse homem escreveu. Aprisionado, privado de sua liberdade, privado talvez de uma alimentação adequada, do convívio dos seus, mas a sua alma estava cheia de alegria, porque ele era um homem que tinha uma comunhão intensa com Deus. E ele leva agora a igreja a experimentar ou a reavivar essa alegria que há no Evangelho de Jesus Cristo. Se você ler o texto, você vai observar direitinho. Você pode ler em casa esta carta, são 4 capítulos, você, numa hora ou meia hora você lê sem nenhum problema, a palavra do Senhor. E aqui no texto que eu li, irmãos, eu queria focar 2 palavras, esquecer e prosseguir. Diga comigo, esquecer e prosseguir. Então esta será a nossa mensagem do início deste ano, já que domingo nós não tivemos o culto do início do ano, que era domingo, mas como nós celebramos o culto da virada, nós não tivemos reunião no domingo. Então a mensagem ficou para hoje, para lhe animar, trazer assim um reforço espiritual para você levantar a cabeça e continuar vivendo para a glória do Senhor neste mundo. Vamos lá. Queridos, a primeira coisa que eu queria falar para vocês seria fazer uma reflexão do que passou neste ano, o que aconteceu, coisas boas e ruins, nós sabemos disso, sempre acontece, e que o Senhor olhasse para o passado, como disse alguém, com gratidão, e olhasse para este novo ano, que é futuro, já começou, com uma expectativa, com a esperança de que as coisas irão melhorar para a glória do Senhor. Diga amém, irmãos. Muito bem. A outra coisa é falar sobre esse desafio. Então eu queria que você pensasse que você está sendo desafiado por Deus nesta noite. Primeira coisa, a submeter a sua natureza humana propensa ao pecado, ao controle do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, submeter o homem velho ao controle do Espírito de Deus. Veja bem, nós sabemos pela Bíblia que o homem já nasce morto em seus delitos e pecados. Esta é uma sentença que paira sobre toda a humanidade. Quando Adão caiu, nós caímos com Adão lá no Éden. Adão pecou, nós pecamos. Adão morreu, nós morremos também. E não somente essa morte espiritual e física e uma perspectiva de ser eterna também, que Deus livre todos que se encontram aqui desta penalidade futura, Além desta morte também houve uma corrupção. A nossa alma ficou corrompida pelo pecado e agora inclinada naturalmente à maldade, ao pecado, a se afastar do Senhor. Então veja bem, o que acontece quando a pessoa é convertida a Cristo? Nós sabemos que Deus graciosamente escolheu pessoas para serem de Cristo, serem atraídas a Cristo e crerem nele e serem salvos para a vida eterna. E nós sabemos também, queridos, que estas pessoas, elas foram regeneradas. O crente em Jesus Cristo é uma pessoa regenerada, o crente genuíno. Houve uma obra de transformação. Eu sempre digo o seguinte, que esta obra de regeneração, de transformação, não extirpou a sua natureza humana, ainda inclinada para o pecado. O que aconteceu foi a infusão de uma nova vida, através do Espírito de Deus, e você ressuscitou espiritualmente, você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas ainda continua com a sua natureza humana inclinada ao pecado.
E esse é o drama de todo crente em Jesus Cristo, é saber que consigo ele tem uma bênção de natureza espiritual, que é a vida eterna, a nova vida em Cristo, tem o Espírito de Deus, mas também tem a natureza adâmica ainda inclinada e enraizada ainda no pecado. Olha, este homem velho, né, que muitas vezes a gente não consegue controlar, nem também podemos por nós mesmos, isso é uma obra de Deus, né? A cara dele não é muito boa, irmãos. É uma cara horrorosa. As obras da carne são coisas que assustam. Olha o que o texto sagrado diz aqui. Olha o que Paulo diz. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Porque também nós éramos, diz a Bíblia lá em Tito 3, 3 a 7, o seguinte, que também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a vida eterna. Então, você olhando no espelho, para si mesmo, um espelho espiritual, você vai perceber que você tem consigo uma nova vida, mas também tem uma natureza humana inclinada ao pecado. E Paulo diz que há uma luta espiritual entre a carne e o espírito. Eles se opõem um ao outro. E agora? Quem vai vencer essa peleja? Alguém já contou uma história dizendo o seguinte, que dois cães estavam brigando ferozmente, um grupo de pessoas observando, e alguém perguntou daquele grupo que estava observando, quem vencerá aquela peleja? E alguém disse, aquele que estiver mais alimentado. Então, o grande desafio, queridos, para nós nesta noite, nessa perspectiva deste novo ano, é deixarmos controlar pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém, queridos. Você, através do Espírito, mortificar as obras da carne, porque elas estão aí, são latentes. O que acontece, irmãos? Hoje nós estudamos sobre a questão da diversidade e unidade em relação à igreja. E as divisões nas igrejas, as confusões, os problemas na igreja que acontecem na vida dos cristãos, são resultado da natureza humana inclinada ao pecado em ação. Isso na vida de cristãos, que é uma anomalia, é uma incoerência. E aí começam a aparecer as coisas para desestabilizar a vida espiritual da igreja, da família, a sua vida, no seu trabalho, no seu colégio e assim por diante. Porque o próprio Paulo diz, na minha carne não existe bem algum, irmãos. Ninguém se iluda, nós somos mais ruins do que nós possamos imaginar. Mas nós temos também a graça de Deus em nossas vidas, e o nosso dever, a nossa obrigação nesse novo ano é submeter esta natureza ao controle poderoso do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo diz aqui, porque eu sei, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, porque não faço o bem que quero. Vou ler aqui de novo. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse falo. Ora, se você não investe na sua vida espiritual, você é uma pessoa que está sendo controlada pela sua natureza humana. Isso é um perigo. É um perigo para a vida do cristão, porque ele vai se afastar naturalmente de Deus. Porque a porta ao pecado está aberta. Você não pode vencer. Esse é um dos grandes inimigos do cristão, é ele próprio, irmãos.
Enquanto nós não tratarmos essa questão com muita seriedade, nós veremos uma vida cristã sempre combaleante, cheia de altos e baixos, sem ser uma pessoa vitoriosa em Cristo. Hoje está animada, amanhã está arrasada. Hoje tem vontade de vir para a igreja, amanhã não está nem aí. E isso tem contaminado a vida da igreja, queridos. Mas Deus não quer isso para a sua vida, não. Deus quer que você submeta a sua natureza humana ao controle do Espírito de Deus. Porque o Espírito foi dado à igreja, ao cristão, não só para lhe garantir a vida eterna, mas para dirigir a sua vida, energizá-la, animá-la, renová-la, fazendo com que nele seja gerado o poderoso fruto do Espírito de Deus, que é amor, gozo, paz. São 9 partes que se encontram em Gálatas 5:22. Então precisamos refletir nessa noite, amados. Esse é o grande desafio meu e seu. Investirmos na vida espiritual de tal maneira que o Espírito de Deus comece a sufocar, a escravizar, a crucificar a natureza humana, que é naturalmente propensa ao pecado. Às vezes na igreja a gente vê assim cada coisa que Jesus tem misericórdia. Pessoas, quando menos a gente espera, explode uma questão difícil de ser tratada. Por quê? Porque nós estamos dando vazão à nossa natureza humana e pecaminosa, irmãos. Nós não investimos na oração. Nós não estamos juntos na palavra do Senhor. Então abre-se a porta para o diabo entrar e estraga a vida, estraga a família, estraga o trabalho, estraga a igreja e assim por diante. Preciso ter muito cuidado. É uma palavra que eu estou dando para os irmãos amorosa, mas uma palavra incisiva. Nós temos um ano aí para enfrentar novos desafios. O horizonte não é bom, não está claro, não é céu de brigadeiro. É preciso que a gente entenda que a igreja precisa investir nesta área, cada crente individualmente, e não deixar a sua vida à vontade, porque a carne vai entrar em erupção. O pastor Catão dizia que a nossa carne é a irmã doida. A irmã doida. Eu li sobre Lutero, ele disse assim: eu pensei que o homem velho tinha sido sepultado pela água do batismo. Eu disse: puxa, Lutero era imersionista, veio essa curiosidade. Eu vou até pesquisar mais. Mas ele disse: e eu pensei que o homem velho tinha sido afogado, morto nas águas do batismo. Ele, por quê? Porque ele está dizendo: olha, está aí o homem velho. Qualquer coisinha ele bota as unhas de fora. Então, essa reflexão para nós, há algo muito mais profundo. Essa nova vida que Deus nos deu em Jesus Cristo, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Deixa eu ler algumas coisas aqui referente a isso aí. Por exemplo, olha o que Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele diz: porque porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí continua ele dizendo o seguinte, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, cuja inclinação é morte, e os que são nascidos de novo inclinam-se para a vida do Espírito. Aí disse Paulo: vós, porém, não estáis na carne. Estava falando a igreja de Roma, aqueles irmãos naquela época. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí continua ele: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Misericórdia. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Queridos, o Espírito de Deus é uma dádiva que o Senhor lhe deu, este Espírito habita dentro de você. Mas, pastor, como é esse mistério? Se eu não sinto nada, eu não sinto nada. Eu me lembro uma vez que eu estava em oração com um pastor, era um grupo,
grupo na essência da renovação espiritual, eu, Elias Barbosa, que deve estar nos assistindo, pastor Nelson, que marido da missionária Fátima, que foi levada por Deus nessa Covid, pastor Elias e pastores, né, e outros irmãos que viviam. E tinha o pastor Egito da igreja batista ali perto do cemitério de Cruz das Armas, né? A gente passava muito tempo em oração. Eu me lembro que Egito, quando chorava diante do Senhor, com o rosto no chão, orando, e como se fosse assim, tivesse o Espírito se movendo dentro dele. E eu digo, rapaz, eu quero essa bênção também. Mas não é bem assim, irmão, porque o Espírito habita nos cristãos de uma forma invisível. Amém? Em alguns há um ribuliço espiritual, mas outro é uma brisa suave, imperceptível, mas Deus está presente, porque é promessa dele, irmãos. Diga amém, irmãos. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita no cristão genuíno. Aí é o lugar onde Deus é adorado, louvado seja o nome do Senhor, dentro do seu coração, irmãos. Para onde eu for, irmão, Deus está comigo. Não consigo mais me desvencilhar dEle, porque Ele habita permanentemente no meu interior, bendito seja o nome do Senhor. E agora? Como é a sua relação no meio da sua família, do seu trabalho? Naquelas horas que ninguém vê você com o smartphone, com a linha de internet, Deus está vendo, porque Ele está dentro de você. E isso é sério, irmãos. Faz a gente estremecer, saber que nós não podemos fugir desse olhar prescrutador de Deus. Eu já disse aos irmãos que muitas vezes eu viajava na Embratel, eu tive o privilégio de gerenciar a financeira e a administrativa, depois a comercial e depois a de qualidade, 3 áreas na Embratel, na unidade de engenharia. Eu viajei um bocado nesse Brasil. E eu me lembro que naquela época, eu já disse aqui, os irmãos, a viagem de avião era bacana, né? Tinha muitas coisas que oferecia a gente. Hoje em dia só um copo d'água, sei lá, nunca mais viajei de avião, não sei nem o que oferece mais, né, Isa? É um negócio bem pequenininho, só para enganar, né? Mas era coisa boa, né? E oferecia uísque, cerveja, etc, e oferecia a todos os passageiros, né? E eu nunca gostei de beber, mas eu ficava assim, vendo, percebendo que Deus estava com os olhos desse tamanho em cima de mim, naquele avião onde estava ali. Irmãos, é uma realidade maravilhosa saber que Deus habita no coração do crente genuíno, bendito seja o nome do Senhor. Mas não só isso, Deus resolveu, graciosamente, habitar no meio da sua igreja, quando ela se reúne para a celebração. Eu disse aqui hoje pela manhã, disse aqui a igreja que eu participei de muitos cursos de oração quando eu tinha 18, 19, 20 anos, na época de efervescência espiritual, e eu pensava que Deus só estava presente onde havia rebuliço espiritual, sabe? Alguém fala a língua de chão, eu era batizado naquela época, como se dizia, né? Havia aquela revolução, gente chorando. Eu digo, opa, Deus está no culto hoje à noite. E aquela reunião mais suave, eu digo, não, Deus não está. Era essa a minha concepção errônea, porque não depende, irmãos, da minha santidade, nem da minha devoção, nem da minha espiritualidade, depende unicamente da fidelidade de Deus. E Ele disse, empenhou a sua palavra, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estaria Ele no meio deles. Então Deus está presente aqui nesta noite, irmão. Mas pastor, eu não estou sentindo. Não depende do seu sentimento, depende da promessa de Deus, da sua fidelidade. E você deveria orar como o Bartimeu orou: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Que no dia que você começar a ter uma visão de Deus, a sua vida vai mudar substancialmente para a glória dele. Que o diga Isaías, o grande profeta do Senhor, está no santuário, os céus se abriram, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Quando ele viu ao Senhor, ele viu-se a si mesmo, caiu como morto. Ai de mim! Ai de mim! Eu sou um miserável pecador, um homem com a boca suja. E pior, que habito no meio também do povo de boca suja. E agora? E os meus olhos viram o rei. Aí Deus graciosamente ordena um dos querubins correr no altar, pega lá com uma pinçazinha
pega lá a tenaz, que é uma pinça, pega uma brasa, toca nos seus lábios, e a língua dele foi purificada, o seu pecado foi perdoado. E agora ele diz: e agora eu ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, essa bênção é da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Do homem novo, o homem que foi regenerado, transformado, controlado pelo Espírito de Deus, cheio desta graça, é uma bênção maravilhosa. Este é o seu desafio, é o meu desafio, o nosso desafio, e você que está me ouvindo em casa através das redes sociais. Esta batalha, carne contra o espírito, só pode ser vencida quando você tomar uma decisão de entregar as rédeas de sua vida ao controle do Espírito de Deus que habita na sua vida. Diga amém, irmãos. Muito bem. O segundo desafio, queridos, é manter um relacionamento sadio com Deus e com os irmãos. Nós entramos numa relação com Deus muito, digamos assim, muito profunda. No dia que você foi convertido a Cristo, você foi adotado como filho de Deus. Você está ligado a Cristo para sempre. Nunca mais você perderá esta bênção no seu coração. Ninguém toma, ninguém tira. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, e nós entramos numa comunhão com Deus. Interessante é que esse Deus, que nós chamamos de transcendente, né? É um qualificativo que eu coloco assim, nas alturas, inacessível, glorioso, sublime, que nós jamais podemos entender. É o Deus que é imanente, resolveu graciosamente interagir com a sua criação, e essa imanência tornou-se tão profunda com a encarnação do Verbo, e também com a concessão do Espírito de Deus para habitar na nossa vida e no meio da igreja, quando nós se reúnem para a celebração. Então o que acontece? Agora entramos numa vida de comunhão com Deus. São João diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isto nos vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Diga amém. Aí eu coloquei outro texto, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Olha, veja bem, então nós temos agora um desafio, é mantermos uma comunhão saudável com Deus, irmãos. Amós diz o seguinte: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou você se submete à vontade de Deus, ou você não vai ter comunhão com Deus plena. Vai ter problema na comunicação. Há ruído no canal de comunicação, querido. Você que é administrador da empresa sabe disso, né, Murilo? Ruído na comunicação. E precisamos, irmãos queridos, afinar essa relação com Deus. O pastor Catão dizia que, quando ele fez um estudo sobre a bênção apostólica, quando ele chegou na comunhão do Espírito, ele disse: olha, irmãos, é a coisa mais sublime e mais difícil para o cristão é manter esta comunhão com Deus. E é uma verdade, porque Deus é um Deus santo e você é uma pessoa santificada, mas ainda inclinada ao pecado. Então, se você quiser gozar desta comunhão, você tem que investir em algumas coisas, irmãos. Eu queria dar uma dica para você aqui nesta noite. Permita a expressão dica, né, na pregação, né? Vou dar alguns conselhos. Olha, invista na sua vida de oração. Você não tem comunhão com Deus se você não ora ao Senhor. Você não vive orando. Quando eu falo em oração, não é somente a oração individual, a oração comunitária, com a igreja. O que está acontecendo hoje com a igreja não está orando, irmãos. Não está orando. E fica difícil manter uma comunhão com Deus azeitada, como Deus quer, para fluir a sua graça abundantemente na vida do cristão. O crente não ora, vai deixar de ouvir a voz de Deus. Deus, irmãos, Ele fala conosco de diversas maneiras, especialmente pela sua palavra. Mas para você falar com Deus, só tem um canal, um meio, que é através da oração. E você não ora. Eu não sei como é que você está levando a vida espiritual. Acho que você está sendo arrastado pelo grupo que está orando. Porque quanto mais nós orarmos, quanto mais nós iremos usufruir da presença de Deus, irmãos.
Precisamos investir. A pandemia destroçou a igreja. Os irmãos se espalharam, cada um ficou com medo nas suas residências. E nós arranjamos um artifício de levar a igreja até você através das mídias sociais. E agora está passando a pandemia. Vamos voltar, irmãos, a orar ao Senhor como igreja juntos. Porque isso vai azeitar a nossa comunhão com Deus, irmãos. Alguém já disse: o pecado me afasta da oração, me afasta do pecado, o pecado me afastará da oração. Então a opção é sua, é minha, é nossa. Vamos investir nesta área, vamos aproveitar. A gente coloca um link, eu fico meu Deus, quantos homens tem na igreja, quantas mulheres tem? E se coloca a igreja na sua casa, com um link, você tem no celular, uma linha de internet, e você não se digna a abrir para ali orar com seus irmãos e suas irmãs em Cristo. Tem recurso, tem gasolina no carro, tem saúde, tem tempo, mas não sobe para orar na casa do Senhor. Fica difícil manter uma vida de comunhão com Deus. Fica difícil, muito difícil, irmãos. Nós ficamos a mercê. Às vezes, um dia eu coloquei um quadro no Facebook, que eu tenho mais de talvez uns 300, 500 quadros lá, sempre colocando. Parei na pandemia, parei com essa confusão da eleição, aí eu parei, estou voltando. Eu coloquei 3 ontem, 3 hoje, 3 antes de ontem, 3 hoje. Passei no grupo para você, está tudo aí no grupo de vocês. E eu tinha dito que o líder de igreja que não ora, o senhor presbítero, o pastor, o diácono, ele é presa fácil nas mãos do diabo. Presa fácil. Não é páreo. Porque não tem força, não tem uma vida de comunhão com Deus. Então, precisamos, neste novo ano, voltar a uma atividade plena de oração. Diga amém, irmãos. Vamos nos esforçar, pedir: Senhor, eu não estou com vontade, mas eu vou. Hoje eu estava contando aos irmãos aqui, quando estava explicando a revista, a lição, contei a experiência de um grande pregador inglês chamado John Wesley, que foi o fundador do metodismo. Wesley foi um missionário anglicano, saiu da Inglaterra para os Estados Unidos, que era colônia na época da Inglaterra, e lá ele exerceu o ministério. Aí voltou frustrado para a Inglaterra, desapontado, desanimado. Ele disse: eu fui converter os índios, quem me converterá? E Lutero, ou melhor, o Wesley estava desanimado, mas um dia ele foi para uma reunião de oração. Olha como Deus faz surpresas para as pessoas que estão buscando a sua presença. Estava lá na reunião de oração, o pregador não era nem pregador, estava lendo o prefácio da Carta aos Romanos, escrito por Lutero. E quando o cidadão lia, metodicamente, pausadamente, o comentário de Lutero, aí diz Wesley que ele sentiu o coração aquecido. O Espírito começou a operar na vida dele, houve uma transformação, foi cheio da graça, e a Inglaterra foi abençoada com o poderoso derramar do Espírito, e centenas de milhares de almas foram salvas na Inglaterra. Foi para os Estados Unidos, e lá também a bênção continuou, e até tem igreja metodista aqui no João Pessoa também, no Brasil. Para vocês verem, irmão, que investindo em oração alguma coisa vai acontecer, de boa, para a glória do Senhor. Mas outra coisa, a Bíblia, palavra de Deus, inspirada, verbal e plenariamente, é uma bênção de Deus para o meu e para o seu coração. Mas não me responda: você tem lido a Bíblia? Você tem aberto este livro que é a voz de Deus? Aqui está revelada a vontade de Deus, o seu ser, o seu caráter, os seus atributos, a sua vontade. Quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, e você vai ouvir Deus falar o seu coração. Moisés disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus repetiu esta palavra quando sofreu a tentação do diabo. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Leia a Bíblia.
Quer ouvir a voz de Deus de uma voz alta? Lê a Bíblia em voz alta. Isso foi Nicodemos que disse. Audível, né? Leia a Bíblia em voz alta. Interessante, minha irmã, Elizabeth, ela é advogada, ela estudava lendo alto. Eu ficava horrorizado de cada a leitura, lendo, estudando, lendo, mas fala, lê devagarinho, rapaz, para tu mesmo, lê, vai. Pois é, mas só um detalhezinho. Então, querido, leia a palavra do Senhor. Esta palavra é vida, ela é espírito e é vida. Isso aqui vai renovar a sua alma, vai transformar o seu coração e vai lhe afastar do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E o homem novo se alimenta da palavra do Senhor. Valendo devagarinho. Mas eu sei, irmãos, que muitos irmãos, na casa dos queridos, e na vida, a Bíblia é um livro fechado. Na história de Israel, teve um momento, quando foi se fazer uma reforma no santuário, na época do rei Josias, olha que interessante. Aí alguém disse, achamos o livro. Achamos o livro? O livro da lei. E quando o escrivão leu diante do rei, o rei ficou apavorado e convoca todos os oficiais, vamos fazer algo, porque Deus não está satisfeito conosco. Fizeram um acordo e foi um avivamento espiritual na época de Josias, por causa da palavra. E a palavra está escondida na sua casa. Ou talvez esteja até lá para trazer sorte no Salmo 121 aberto. Não vai servir de nada. Salmo 23, Salmo 91. Essa é superstição. Essa palavra foi dada para nortear a nossa vida, para gerar vida em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Leia a Bíblia. É o livro de Deus. É o livro que Deus entregou. A palavra está perto da tua boca e perto do teu coração, irmãos. Examinai as Escrituras, disse o Senhor Jesus Cristo, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, e a palavra fechada na sua casa. O presbítero Franco está fazendo um trabalho interessante, eu estou até gostando, viu? Enchendo o grupo de zap da igreja todo dia com perguntas sobre a Bíblia. Eu estou observando quem responde. Quando ele vai, note. A palavra que colocou, não sei se é francês ou inglês, né? Note. Não, está errado. Mas muitos acertam, estão interessados. Olha aquele livro. E assim a gente vai, irmãos, crescendo espiritualmente. Venha para a EBD, eu já fiquei assustado na EBD. Cadê o povo da igreja? Cadê as mulheres, os homens, as jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças? Não tinha quase ninguém, irmão. Estou dizendo isso até com vergonha perante as redes sociais. O dia de domingo é dia do Senhor, não é seu nem meu. Eu não tenho direito de fazer do dia do Senhor o que quero. É dia de adoração e descanso. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor. É mandamento de Deus. Então faça um esforço. Diga, Senhor, neste novo ano eu vou dar um cavalo de pau na minha vida, dar uma guinada de 180 graus. 360 não, porque vai voltar do mesmo jeito, né? Volta. Então, 180. Vai mudar para melhor, para a glória de Deus. Que é uma vida intensa com Deus, invista na palavra. Invista na oração, você começa a gozar de intimidade com Deus, você vai fugir do pecado, você vai fugir do que é ruim, você vai entender o plano de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para encerrar, um terceiro desafio. Ai, Jesus, chega aqui, né, Liliane, como ela gosta de dizer, né? Dedicar a sua vida ao serviço do Senhor, através da igreja a que você pertence. Você foi criado por Deus, você vê este mundo para viver para a glória de Deus. Você não tem uma opção, irmãos. Esta é a grande bênção que Deus nos deu. Olha, quando eu trabalhava na Embratel, eu tinha um desejo tão grande. Comecei na casa da caneta, que vendendo, passei 10 anos no comércio. Caneta era comigo, consertar caneta, vender caneta era comigo, aquelas canetas de pena antigas, sabe? Pois é,
E eu olho, só vi, meu Deus, eu quero para a tua casa, eu quero aprender, eu quero ler. E ali lutando com Deus, passei 10 anos lá e 20 anos na Embratel, e desejando profundamente servir a Deus, irmãos. E olhe que na época, já contei aqui, era pobre de uma VGP. Como se Deus, eu sou um pouquinho melhor de vida pela graça de Deus, né? Mas tinha dificuldade. Eu vejo crente que mora em cima da igreja, tem dificuldade de vir para a casa do Senhor. Tem dificuldade, misericórdia. Eu pegava coletivo, trabalhei na Ilha do Bispo, irmãos, quando aquela indústria ali não tinha filtro. Olha, meu carrinho já está melhorando um pouquinho de vida, né? Carrinho que já disse os irmãos, a abóbora, cadê alguém com camisinha de roupa de abóbora aqui, né? Talvez a esposa de Lindalva ali, uma roupinha, era como fosse cor de girimum. Com girimum bonito, aquele vermelhinho, né? Pois é, quando o carro saía de lá de uma hora de culto, 1h30, era todo cinza. Tinha que dar para o carro da poeira que saía lá da fábrica de cimento ali. E não morri, nem fiquei tuberculoso, bendito seja o nome do Senhor. Estou aqui para pregar a palavra do Senhor, queridos. Então vamos investir. Você é muito precioso, irmãos. Um crente assistente não está dentro do propósito de Deus. Tem que se envolver, a obra é dele, a igreja é dele. Ele poderia, se quiser, decretar: todos os eleitos serão salvos, pronto, está resolvida a parada. Mas ele não fez assim. Ele entregou a igreja, convocou a igreja, comissionou, autorizou a igreja, deu poder à igreja para fazer a sua obra, prestar cultos ao Senhor. Que coisa linda, irmãos, quando nós nos reunimos para louvar ao Senhor dos céus, Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. O Senhor presente, o encontro de Deus com o seu povo. Quando nós ministramos a igreja, o Espírito edifica a igreja. Quando nós proclamamos o santo evangelho, as almas são salvas. E quando nós cuidamos dos santos necessitados, esta é a obra de Deus para a vida da igreja, para mim e para você, bendito seja o nome do Senhor. Então, dedica a sua vida, irmão. O que você está fazendo? Mas pastor, eu sou velhinho, acaba. Não tem velhinho no reino de Deus não, irmãos. Na velhice, disse o salmista, aí darão frutos viçosos e verdejantes, irmãos. E crentes só olhando, observando, e a igreja caminhando, e ele de fora, e às vezes até criticando, que é pior ainda, né? Eu até disse a vocês aqui que eu considero a igreja como um barco a remo. Uns estão remando, né? Outros estão com os remos arriados, e o pior é quando tem gente remando o contrário. Essa é uma desgraça na vida da igreja. Está repreendido, como diz os assembleanos, em nome de Jesus, que nós somos chamados por Deus para servi-lo. Independente de ter recompensa ou não, porque a nossa recompensa vem da parte de Deus, irmãos. Você é muito importante para ficar assistindo, para não se envolver com essa obra que é de Deus. Amém, irmãos? Essa obra é de Deus, não é minha. Eu estou aqui, eu tenho um prazo de validade, irmãos, como todos os pastores têm. E você também, viu? Hoje morreu um jogador de futebol, você é vascaíno, deve ter sentido, né? O grande Roberto Dinamite, no meu tempo, quando eu era no Flamengo, Vasco e Flamengo era lá. Pois é, então nós morremos. Nós estamos já, a sentença decretada, vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu, irmãos, para servi-lo com alegria no coração, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, disse Paulo, sede firmes e constantes. Sempre, diga a palavra seguinte, abundantes. Em quê? Na obra do Senhor, porque esta obra tem uma recompensa que vem de Deus. Então se envolva, se dedique, consagre os seus recursos, a sua vida, o seu tempo ao Senhor, que você vai ver como Deus vai abençoar você, renovar a sua vida, e você terá um ano novo aqui nessa igreja produtivo, para a glória do Senhor nosso Deus. Diga amém, irmãos. Isso Deus espera de você. 3 desafios, amém? Primeiro, é você conseguir, ou melhor, que o Espírito, ele traga o homem velho sob controle. Aí você vai ficar livre de transgredir a palavra, de cometer coisas que desagradam ao Senhor. Segundo, você vai
afinar a sua comunhão com Deus. E com seus irmãos também. Deixa eu dar bem rapidinho aqui, estou terminando. Essa pandemia destroçou a igreja, e para complicar veio essa política terrível, partidária, que está ainda no país, ainda depois da eleição, ainda continua o zum por aí. E isso dividiu a igreja, estragou famílias, olha, causou uma tragédia. E muitos perderam a comunhão com seus irmãos. Famílias destroçadas, igrejas destroçadas, pastores criaram inimizade contra outros pastores. Olha que absurdo! Ministro do Evangelho de Cristo com inimizade com outro ministro do Evangelho por causa de homens pecadores, políticos. E a gente toma uma opção e nessa opção a gente agride, a gente machuca os outros irmãos. Não é propósito de Deus. Deus quer que nós vivamos em unidade, que nós vimos aqui hoje pela manhã. Temos comunhão uns com os outros, com Deus, com os outros. Nós somos uma família, a família de Deus, irmãos. E depois você se lançar ao trabalho do Senhor. Amém? E você vai ver que bênção Deus vai fazer na sua vida e através dela, para a glória dele, a alegria sua e bênção na vida da igreja. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Ufa! Ufa! A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Amém. Diga comigo: Senhor, nesta noite eu me lanço aos teus pés e me entrego a ti sem reserva nenhuma, para viver para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Walter.